Quem nos ajuda a entender esse vai e vem, essa briga entre o Tribunal de Contas da União e o Banco Central é Tony Volpon, colunista do CNN Money e ex-diretor do Banco Central. Tony, muito boa tarde. O TCU levantou a bandeira branca, parece que eles recuaram. Qual é a tua leitura do que aconteceu hoje? Agora a gente já antecipou, né, o resultado dessa inspeção antes de fazê-la, né? Então acho que foi uma saída, bastante interessante ao buraco que o relator tinha enfiado à instituição, né, e toda a reação popular, que teve, né, contra o absurdo. Agora, apesar que parece que agora é um jogo de cartas marcadas que agora vai ajudar o Banco Central e não prejudicá-lo, ainda é um precedente muito ruim, né? Quer dizer, se todo tipo de intervenção que o banco faça ou ação que o banco faça pode ser eventualmente, né, subjúdice de algum tipo de inspeção do TCU, que, de novo, não tem capacidade técnica para julgar boa parte daquilo que o Banco Central faz. Eu temo pelo futuro, né? Então parece que teremos algum tipo de final feliz neste episódio, mas não sei o que vai acontecer no futuro. Não, foi interessante durante essa entrevista que o ministro ele volta a repetir a frase de que considera a liquidação uma medida extremada, esse foi o termo que o ministro Vital do Rego usou, e ele, para tentar minimizar esse desconforto, ele lembrou que o TCU já investigou outras liquidações e citou nominalmente o caso do Pan-Americano. Tony, me ajuda a lembrar, porque o Pan-Americano teve grana estatal na história, né? A Caixa era uma parte do negócio envolvendo o Banco Pan-Americano. Aí sim, o TCU tem que entrar, né? Tem mais justificativa, né? E aí não está julgando a competência técnica do Banco Central, mas sim, eventualmente, né, aquilo que foi feito por um banco estatal, que, de novo, né, todos os prejuízos desses bancos estatais acabam na minha conta e na sua conta como contribuintes. Então, aí tem mais justificativa, né? De novo, volto a dizer que eu já disse aqui várias vezes, né, é ainda um pouco estranho, né, que isso tudo esteja acontecendo, né? O Banco Master não era um banco sistemicamente importante, vários problemas, enfim, mas, de novo, ainda não há uma justificativa clara para essa inspeção agora amigável do DCU, nem do fato que tudo isso agora está no colo do STF. E diante dessa situação aqui no Brasil, bom, antes de perguntar do Fed, que eu quero te ouvir sobre o Fed, a maneira com que se levam ou se indicam os nomes do TCU te parece ser uma razão desta situação, deste problema? Porque são indicações puramente políticas. Colocar políticos em cargos judiciários eu acho sempre complicado. Você vê, né, falando em Estados Unidos, que isso não acontece aqui, né? Uhum. Normalmente você segue uma trilha profissional ou a outra, né? Não tem juiz virando político ou político virando juiz. Infelizmente, isso agora virou meio um praxe aqui no Brasil, inclusive no STF, razão pelo qual eu acho que a gente tem um judiciário altamente politizado, né? Isso é extremamente preocupante para, né, se você, né, realmente acha a questão da saúde da democracia importante, é uma coisa muito preocupante que deveria ser revisto. E Tony, qual a tua leitura sobre o que aconteceu nos últimos dias entre o Federal Reserve e os procuradores aí nos Estados Unidos? Uma coisa muito burra por parte do Trump, tá? Quer dizer, é, é uma pressão sobre alguém que está saindo daqui a alguns meses, né? Uma leitura. Se você está seguindo um pouquinho o debate do Fed, você sabe que eles já estavam meio que preparando para cortar a taxa de juros de novo, mas agora vai ter uma reação de corpo, né? De autodefesa por parte do Fed. Então, de fato, torna a possibilidade de adiar esses cortes maior, o que é ruim para o Trump. Trump precisa de cortes de juros, porque tem parte da economia americana que está realmente empacada, né? Apesar que tem outra parte que está voando.
É, e também, né, gera todo tipo de reação negativa, né, e coloca em dúvida, né, como vai ser a atuação do novo presidente do Fed quando ele for nomeado e eventualmente empossado, né, porque muita gente tá interpretando esse movimento do Trump como sendo quase um aviso, não para o Powell, mas para o próximo cara que vai ficar no lugar do Powell, né? Que, olha, se você não se comportar, a gente vai achar algum tipo de pelo em ovo em alguma coisa e colocar a justiça atrás de você. Então é uma coisa que talvez até esteja dentro do modus operandi do Trump, né, mas que realmente, no momento que, né, o ano começou bem para os mercados financeiros, bolsas nas máximas, né, o crescimento está bastante elevado, de novo, porque tem parte da economia voando, e o Fed disposto a entregar mais corte de juros, meio que coloca esse último item agora mais em dúvida, tá? Apesar que a reação dos mercados foi bastante comodida, né? Uhum. Hoje, né, acabou, a última vez que eu vi o Nasdaq, pelo menos, estava rodando positivo, né? A Bolsa Americana estava rodando positivo, não sei exatamente qual foi o fechamento. Porque acho que o mercado está interpretando isso, né, não como, né, o fim, né, da independência do Fed ou alguma coisa do tipo, mas como um movimento do Trump. E a gente sabe que com o Trump sempre tem muito ruído. E se isso de fato for uma maneira de tentar já coagir ou pressionar o próximo presidente do BC americano, este indicado, ele entra neste cargo mais pressionado ou mais blindado pela instituição? Ele vai entrar com a consciência tranquila de que, olha, posso ter esse tipo de pressão, mas eu posso trabalhar tecnicamente porque estou blindado? Dá para o próximo entrar com esta tranquilidade no pensamento? Vai depender muito quem ele é, né? Digo ele porque só homens, Sim. aparentemente, sendo cogitados. Mas eu acho que é bem possível, né? E obviamente Trump não entende isso, que esse tipo de ação gera exatamente o efeito contrário. Quer dizer, o cara que chega lá agora vai ter que, né, ser mais hawkish, mais conservador, exatamente para deixar claro para todo mundo, tanto o mercado como para os outros membros do Fed, lembrando que é um comitê, e é um comitê menos disciplinado que o nosso cupom, por exemplo, né? Que ele não é um fantoche do Trump. Então, da mesma maneira que eu acho que o Gabriel Galípolo, aqui no Brasil, quando ele foi nomeado, pelo passado dele, né, que ele era muito associado a economistas heterodoxos, né, pelo fato que ele foi nomeado pelo Lula e trabalhava com a Haddad, ele, de uma certa maneira, chega com aquele déficit de credibilidade que ele tem que ganhar, né? Ele tem que zerar esse déficit. E o Galípolo zerou, né? Hoje, ninguém no mercado tem dúvida que ele está atuando de uma maneira ortodoxa e técnica. Acho que pode ser a mesma coisa com o indicado Trump. Ele vai ter que chegar lá e, né, zerar um déficit de credibilidade, o que implica o quê? Corte de juros, no caso americano, né? Corte de juros mais comedidos e mais espaçados no tempo. Muito bem, conversamos com Tony Volpe, um colunista do CNN Money e diretor do Banco Central, que nos ajuda sempre a entender o noticiário que às vezes parece tão confuso. Tony, obrigado pela conversa. Boa semana, meu caro. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.